Olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem aí com vocês? Mais uma vez aqui, né, na nossa aula, preparada com muito carinho para vocês, tá? Espero que hoje vocês possam compreender as teorias que nós vamos passar para vocês sobre Aristóteles. Bom, o tema hoje é Aristóteles e ilemorfismo teleológico, tá? Deixa eu só acertar isso aqui, tudo bem. Nós vamos alterar aqui, ok, agora vai ficar certinho, tá bom? Ilemorfismo teleológico, ok? Essa é a teoria de Aristóteles. Vamos tentar explicar o que significa cada um desses termos aqui para vocês, tá? Dentro da perspectiva aristotélica. Bom, se vocês não sabem, talvez você tenha pesquisado sobre Aristóteles, mas ele era uma pessoa que era admirador da vida natural, né? Interessado na natureza, como as coisas se compõem. Ele era um grande observador, né? E é a partir daí que ele vai elaborar uma teoria da realidade, né? Que vai ficar conhecida como, justamente, o ilemorfismo, que ile do grego quer dizer matéria, aqui, e morfismo, forma, né? Vocês vão lembrar dessa palavra morfismo, morfema, que é a ideia de forma, ok? Ou metamorfose, que é aquela ideia da borboleta se transformar. Então nós temos aí a palavra ilemorfismo, que vem do grego, quer dizer matéria ou forma. E teleológico, que não tem nada a ver com teologia, tá? Mas quer dizer telos, e que significa finalidade. E logia, é claro, que é o estudo da finalidade, seria basicamente o estudo dos fins, ou seja, o propósito, o objetivo de determinada finalidade, determinada coisa. Então Aristóteles observou a natureza e percebeu cada uma dessas características, né? E aí, se fizermos como ele, né, observarmos a natureza como fazia esse próprio pensador Aristóteles, nós vamos ver que ela tem o seu ciclo. E isso é uma coisa muito natural de você perceber, que é um ciclo bem constante e dentro de regularidades. Por exemplo, as plantas e os animais nascem, o ser humano também é a mesma coisa, né? Cresce e morre, né? E cada um vai constituir, na verdade, um organismo, certo? Constitui um todo orgânico, a questão, né? E bem ordenado e coeso, tudo dentro da sua estrutura. Observando bem isso aí, o cientista hoje consegue comprovar isso de uma forma bem elaborada. Aristóteles, naquela época, ele começou a observar isso, coisa que vai ser observada mais na frente pelos grandes cientistas, né? Do século XVII, XVIII para lá. Então, existe esse ciclo da natureza. E se observa isso, foi isso que Aristóteles percebeu naquele momento, que as coisas nascem e as coisas morrem, as coisas crescem e desenvolvem, né? O organismo tem as suas características, cada organismo, né? E apesar dessa diversidade e da multiplicidade, né, na verdade, de cada elemento, parece haver uma ordem, segundo Aristóteles, uma ordem que é interna e externa, que vai definir cada um, que vai conduzir ela a uma seção, certo? A determinados acontecimentos, de acordo com a característica de cada elemento também, de cada objeto da própria natureza. Cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem as suas definições, né? E suas qualidades e, na verdade, também as suas funções, né? E aí, ficava difícil para Aristóteles conceber, no caso, a ideia de inteligível de Platão. Ok? Mundo inteligível mesmo, sensível, é esse que nós palpamos com as nossas mãos, sentimos com nossos pés, sentimos com o nosso pulmão. Esse é o mundo sensível que nós estamos, segundo Platão, que é cópia do mundo inteligível. Tudo isso aqui para Platão seria só cópia. A realidade estaria no inteligível, que segundo Platão seria o mundo das ideias. Aristóteles, como nós falamos antes, discordava de Platão. Lembra daquela figura que Aristóteles aponta para cima
e Platão, Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para baixo, né? Mostrando a realidade. Ele era o filósofo mais das coisas práticas, mas isso não quer dizer que ele também adotava o sistema do inteligível, daquilo das ideias, né? Bom, então, para Aristóteles, a realidade era concreta, perceptível aos nossos sentidos, né? E percebendo o mundo, certo, como ele era, e não como Platão, que dizia que existia duas realidades. Bom, então assim, por que não pensar que o inteligível está aqui mesmo? Isso é o pensamento de Aristóteles. Por que não pensar que o inteligível e o sensível estão ligados e conectados nesse mundo, né? E que opera dentro das duas próprias coisas, por exemplo? Isso que vai pensar o Aristóteles. Então, para Aristóteles, as coisas estão conectadas, não estão separadas, estão interligadas, as duas coisas, e dentro de uma finalidade, de um propósito. Seria basicamente isso o pensamento de Aristóteles. Aí ele vai trabalhar a ideia de matéria e forma, que tem a ver com o tema, né? A matéria e a forma. Ele vai supor que, porque pelo fato de ele ser um grande observador da natureza, né? Ele vai considerar que por muitos, no caso, ele vai considerar o mundo sensível e o inteligível que deviam estar unidos e metidos um no outro, na verdade, né? Ele foi considerado o primeiro biólogo, né? E essa análise que ele faz dentro da própria natureza. E a partir daí ele vai tomar essa definição e dizer, não, as coisas estão, na verdade, unidas entre si. Estão metidos um dentro do outro, né? Estão conectados, estão interligados. A matéria e a forma, elas não se separam. É isso que Aristóteles vai trabalhar, né? E aí ele vai fazer uma análise ontológica. O que é ontológica? O estudo do ser, o ser, né? Vai fazer uma análise ontológica que vai permitir com que ele identifique e vai separá-los, mas essa separação que ele faz é apenas conceitual, porque na verdade não se separa. Ok? Para Aristóteles, o ser não se separa da sua essência. Então a matéria ela e a forma elas estão conectadas entre si na verdade. Tá? E essa ideia da separação é só conceitual para mostrar a diferença de uma coisa para outra, podemos falar assim. E esse é o pensamento do Aristóteles. Então, só reafirmando o mundo sensível e inteligível andam juntos dentro dessa percepção do próprio Aristóteles. Então, para ele, as coisas são o que são em sua própria natureza, como você enxerga, certo? E você, ao enxergar aquele objeto, aquele algo relacionado à existência, você tem como definir aquela forma, certo? Você tem como definir também a sua matéria. É isso que praticamente você pode entender. E aí as coisas são como elas mesmas são. Então, para Aristóteles, é a ideia do fato do ser imanente. O que é ser imanente? É que existe de forma inseparável da matéria. Então, a forma existe e é de forma inseparável da matéria. Então, a matéria ela faz parte da forma. Esse é o entendimento de Aristóteles. Esse é o entendimento mais simples. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, Aristóteles concebeu a noção de que todas as coisas estariam constituídas, né, de dois princípios inseparáveis. E aqui, como a gente vai se delinear mais profundamente o entendimento de Aristóteles, que essas duas formas estão intimamente inseparáveis, né? São dois princípios que ele vai trabalhar. O primeiro princípio da matéria, do Hylon, que em grego, né? Que é o princípio indeterminado dos seres, mas que é determinável pela forma. Okay? A matéria é um princípio indeterminável, ou seja, assim, a matéria, ela, por exemplo, nós temos a terra, nós temos a água, a água vai ser sempre água, a terra vai ser sempre terra, né? Agora, a forma como essa matéria vai se delinear é uma outra questão. Qual é a forma que ela vai adquirir? Então, aí o princípio da matéria e da forma, o morfê, que é já no caso, o morfê é o princípio determinado, porque tem como você definir a forma.
uma escultura, por exemplo, que é feita de uma argila, a matéria é argila, mas se define a forma, e a forma podem ser muitas formas, na verdade, né? O princípio em si próprio, por exemplo, mas que é determinante em relação à matéria. Então ela está conectada, interligada na matéria. Então você sabe que aquela imagem ela foi elaborada e feita com base naquela matéria. E qual foi a matéria? A própria argila. E a forma que ela tomou foi de uma imagem. Fica assim de qualquer imagem que você possa imaginar, né? De uma escultura, de um determinado lugar e assim sucessivamente. Então, para Aristóteles, tudo o que existe é composto de matéria e forma. E esse é o princípio básico de Aristóteles. Olha só, tudo que existe é composto de matéria e forma. Daí o nome hilemorfismo, para designar essa doutrina de Aristóteles, né? A forma que faz as coisas serem o que são, enquanto a matéria constitui apenas o substrato que permanece lá. Então, nos processos de mudança, por exemplo, é a forma que muda, a matéria mantém-se sempre a mesma, ok? A forma é que muda, mas a matéria continua a mesma. É o pensamento dessa doutrina aristotélica. Por exemplo, vou usar um exemplo clássico aqui que a gente colocou para vocês, né? Um anel de ouro é derretido para converter-se em uma corrente de ouro. Muda-se a forma de anel para corrente, mas mantém-se aí a matéria que é o ouro. Então a matéria é indeterminada, certo? Ela continua sendo matéria, mas a forma ela é determinada pela pessoa que manipula a matéria. Então você pode dar várias definições para esse ouro. Aqui uma corrente, mas poderia ser o contrário, transformar essa corrente em uma aliança, em um anel de ouro, ou qualquer outra coisa que você pudesse imaginar. Então a matéria, para Aristóteles, é indeterminada, mas a forma é determinada de acordo com a manipulação da matéria. Ok? Entenderam aí? Certo? Então nós encerramos a nossa aula e nós vamos mandar esse material para vocês, o exercício no formulário. De forma objetiva, vão ser perguntas para vocês não terem dificuldade, né? Que nós encaminhamos para vocês uma vez um exercício formulário e tivemos dificuldade. Então a gente está trabalhando mais com perguntas objetivas. E vocês também vão ter o exercício também, o mesmo exercício do formulário em PDF que vai ser mandado para vocês. O resumo, o exercício em formulário e o PDF. Além disso, essa videoaula que nós preparamos, tá bom? Para vocês. Bom, um grande abraço para todos, bons estudos e fique com Deus.